Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mostrar a vocês mais uma videoaula. E hoje estaremos fazendo uma revisão sobre alguns conteúdos relacionados à geometria, principalmente sobre ângulos, certo? Então, nesta oportunidade nós estaremos falando sobre ângulos, os seus lados, o vértice, certo? Quais são as classificações desses ângulos? Tudo isso nós veremos nessa aula. Bem, pessoal, antes de entrarmos no conteúdo de ângulos, nós iremos fazer uma revisão sobre ponto, reta e plano, certo? Porque é preciso a gente compreender o que é ponto, o que é reta e o que é plano. Então aqui nós temos ponto, reta e plano. Como eles são representados? Primeiro, eles são representados por notações, que nesses casos, são caracterizados por letras, certo? Como tem aqui a figura ao lado de ponto, reta e plano. Então, pontos são representados, certo? Por letras maiúsculas do alfabeto, que pode ser de A, Z, Y, W, certo? Tudo se refere ao nosso alfabeto em letra maiúscula. Então, o ponto só pode ser representado, certo, por letra maiúscula do nosso alfabeto. As retas, por sua vez, certo, deve ser representada por letra minúscula do nosso alfabeto. Então, a única possibilidade de mostrar que é uma reta é necessário que esteja uma letra minúscula do nosso alfabeto, certo? Para representá-la. Então, para representar um ponto, é necessário que esteja uma letra do nosso alfabeto maiúscula. Para representar uma reta, é necessário que tenha uma letra minúscula do nosso alfabeto, certo? Os planos, por sua vez, ele deve ser representado por letras gregas, certo? Como alfa, que é a que está aqui, ou uma letra beta, uma gama, uma lambda, uma pi, certo? Tudo tem que ser representado referente ao plano quando eu trato aqui exatamente de um plano, certo? Então, nós temos que ficar ciente disso para compreender cada coisa. Então vejamos agora a parte gráfica, como seria, Então veja aqui, eu tenho uma representação aqui de um ponto, certo? Que é importante vocês lembrar que esse ponto sempre deverá ser representado por letra maiúscula, qualquer letra do nosso alfabeto, certo? Então, o importante é ficar ciente de que se houver um ponto, ela deve ser representada por letra maiúscula, certo? Então, vendo isso, nós temos um ponto. A representação da reta é o seguinte: eu tenho que, independente da posição da reta, independente da direção da reta, isso não me importa. O que vai me indicar aqui é exatamente esse ponto aqui, ó, que é o ponto R. Pode ser o ponto D, pode ser um ponto, uma reta R, uma reta T, uma reta S, M, A, não importa. O que vai me indicar que é uma reta é exatamente a minha letra minúscula do alfabeto, certo? Então lembre sempre que para representar a reta, a letra deve ser minúscula, ok? Ser minúscula. E para representar o nosso plano, certo? Ela tem que ser representada por uma letra grega, Que pode ser alfa, beta, lambda, pi, gama e outras, Mas que seja uma letra grega, certo? Então, aqui embaixo tem aqui algo para a gente lembrar, Que vale ressaltar que um único ponto é possível de se ter infinitas retas, ou seja, em um único ponto aqui eu posso passar infinitas retas sobre ele, certo?
Há em uma reta infinitos pontos, tanto na reta como fora dela. O que é que ele quer dizer aqui? É que em cima dessa reta aqui, eu posso ter infinitos pontos sobre ela, certo? Infinitos pontos sobre ela. E fora dela, certo? Ao seu redor, eu também posso ter infinitos pontos, ok? Assim como em um plano há infinitos pontos, ou seja, aqui dentro eu posso ter infinitos pontos, certo? E também posso ter aqui fora infinitos pontos. Assim como eu posso ter infinitas retas e aqui fora também ter infinitas retas. Observe essa figura aqui relacionada a ponto. Então, eu tenho aqui uma reta, que a gente chama de reta R, e tenho aqui, ó, pontos fora de um lado, ponto fora do outro. Então, o que é que eu tenho que observar aqui? É que se eu perguntasse quais pontos pertencem à reta R, quais pontos pertencem às retas R? Então, eu só posso dizer que os pontos que pertencem à reta R são apenas os que estão sobre ela, ou seja, os que estão em cima dela. É o que pertence à reta R. Então, eu só poderia dizer que só pertence a R A, B, C e H. Veja que a bolinha de H também está em cima da A, certo? Então, eu tenho aqui duas bolinhas, uma em cima da outra. Então, A, B, C e H pertencem à reta R porque está sobre a reta R, certo? Os pontos E, F, G e D não pertencem a R. Por quê? Porque está fora da reta. Então, se está fora da reta, não pertencem à reta, certo? Então, é preciso compreender isso. Eu só posso dizer que os pontos pertencem a R se por acaso eu tiver aqui, ó, em cima da reta, certo? Em cima da reta. Se não tiver em cima da reta, não pertence, ok? Então, seguimos adiante. Dentre isso, nós iremos observar alguns pontos coincidentes e pontos distintos, além de pontos colineares e não colineares. O que são isso? Os pontos coincidentes, certo? São verdadeiramente aqueles pontos que estão um sobre o outro, certo? Então, significa dizer que um ponto é igual ao outro, certo? Ou seja, estarem em um mesmo lugar. Nós chamamos de pontos coincidentes, certo? Então, em uma reta, existe lá um ponto, certo? Veja, se esse ponto está em cima da reta, a gente chama de ponto P pertence a R. Se o ponto está fora da reta, nós consideramos que ele não pertence à reta. Então, logo, nós colocamos o sinal aqui, ó, o símbolo de que o ponto Q não pertence a T, certo? Mas lembre-se disso, que os pontos coincidentes são aqueles que estão um sobre o outro. É esse exemplo aqui que nós temos aqui, ó. Esses dois pontos aqui são pontos coincidentes, porque estão um sobre o outro, certo? Então, quando está um sobre o outro, são pontos coincidentes. Ou seja, A é igual a H. Voltando para cá, nós temos os pontos distintos. Os pontos distintos são aqueles que estão em pontos diferentes, certo? Isso significa dizer que o ponto A é totalmente diferente do ponto B. Então, nós representamos aqui assim, A diferente de B. Então, não importa onde esteja, mas eles, estando distante, eles são considerados como distintos, ou seja, diferente, certo? Pontos colineares. Os pontos colineares, certo?
eles podem se encontrar em uma mesma reta, certo? Por quê? Porque ele pode estar em uma posição, ó, da mesma reta, só que distante, podem estar distante. Mas o que vai me dizer que eles são colineares ou não é exatamente estar sobre a reta. Se todos os pontos estão sobre a reta, significa dizer que eles são pontos colineares, porque pertencem a uma mesma reta. Então, todos os pontos que estão sobre a reta, eles são colineares, certo? Todos os pontos que estão sobre uma reta, eles são colineares. Então, se eles são colineares é porque pertencem a uma única reta, certo? Ou estão sobre a reta. Os pontos não colineares, certo? Veja que os pontos não colineares são aqueles que estão fora da reta e estão sobre a reta. Então, esse ponto A não são colineares, ou seja, não é colineares com esses dois pontos. Por quê? Porque o ponto A está fora da minha reta. Agora, o ponto B e o ponto C, eu poderia dizer que são colineares, mas eu não posso dizer que os pontos A, B e C sejam colineares. Por quê? Porque o ponto A está fora da reta. Então, se ele está fora, esses três pontos não são colineares. Agora, o ponto B e o ponto C, eles são colineares. Por quê? Pertencem à mesma reta, certo? Então, lembre-se disso, que os pontos colineares são aqueles que estão sobre a reta. É por isso que é importante entender a questão. Porque se eu perguntasse, os pontos A, B e C são colineares? A resposta seria não. Por quê? Porque o ponto A, para ser colineares com os outros, deveria estar sobre a reta. E como o ponto A não está sobre a reta, como o ponto A está fora da reta, eles não são colineares, certo? Então, é preciso compreender também a questão. Então, as retas. Então, nesse sentido aqui, que nós estamos vendo aqui, a reta R, ela está de forma horizontal, certo? Então, esses são os sentidos que a gente pode obter da nossa reta. Horizontal, certo? É quando a gente olha para o horizonte, certo? Consegue observar o horizonte. A reta A aqui é uma reta inclinada, certo? Que também a gente pode dizer que é uma reta diagonal, que se encontra na diagonal, certo? Essa daqui é vertical. Lembre que vertical é quando nós olhamos para o céu, né? Então, quando olhamos para o céu, em cima da nossa cabeça, nós chamamos de reta vertical, certo? Então, dessas retas, nós temos as retas paralelas, concorrentes, coincidentes, transversal. Então, retas paralelas são quando estão próximas uma da outra, certo? No sentido que não toque uma na outra, mas que possa condicionar aqui as duas retas no mesmo sentido, certo? No mesmo sentido e na mesma posição. Então, quando tiver duas retas assim, nós chamamos de retas paralelas, certo? Reta paralelas. As retas concorrentes, o que é que vocês devem observar nas retas concorrentes? Que é as concorrentes oblíquas e as concorrentes perpendiculares. Concorrentes, aqui ó, essas concorrentes oblíquas, elas vão formar as duas retas, ó, vai passar uma na outra, sendo que ela vai formar dois ângulos que a gente chama maior do que 90 graus, certo? Dois ângulos maior do que 90 graus e dois ângulos menor do que 90 graus. Então veja que vai formar aqui no total 4 ângulos. 2 maiores, 2 menores. Então, concorrentes oblíquas
vai formar exatamente 4 ângulos, ou seja, 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos, certo? Então, esse aqui são exatamente os concorrentes oblíquos, certo? As retas coincidentes são aquelas que passam uma sobre a outra, certo? De maneira que você não consiga diferenciar uma da outra, certo? Então, nós chamamos de retas coincidentes. Semelhante a um ponto coincidente, né? Quando temos um ponto e o outro ponto em cima desse ponto. Já a transversal é quando você tem duas retas paralelas, e uma reta corta essas duas retas, certo? Então, nós temos aqui retas paralelas e uma reta cortando essas retas paralelas. Então, a gente chama de transversal essa reta aqui, transversal, ok? Vamos seguir adiante. Nós temos aqui, ó, retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas o quê? Que formam 4 ângulos, certo? 4 ângulos. Só que esses 4 ângulos apresentam 90 graus a sua medida. Ou seja, todos os 4 ângulos formam exatamente, ó, 4 ângulos de 90 graus. Então, essas retas nós chamamos de retas perpendiculares, ok? Então, é bom ficar ciente nisso. Se formarem 4 ângulos de 90 graus, significa dizer que são retas perpendiculares. Se formarem 4 ângulos, 2 maiores do que 90 e 2 menores que 90, ou seja, 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos, nós chamamos de retas concorrentes, certo? Se formarem 4 ângulos de 90 graus cada um, nós chamamos de perpendiculares, ok? Então, é bom frisar isso. Aqui nós temos retas coplanares paralelas. É exatamente naquela figurinha lá que nós temos aqui. Então, pessoal, o que é que devemos observar aqui? Que nesse cubo aqui, veja que está sendo representado aqui, ó, por uma letra beta, né, que é uma letra grega, uma letra alfa e uma letra pi. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 retas, certo? 2 retas. Veja que essas 2 retas estão exatamente de forma paralelas. Veja, a mesma coisa aqui em cima. Essas 2 retas estão de forma paralela. Essas 2 retas estão de forma paralela. Então, precisamos ter exatamente essa atenção para aqui observar bem as retas paralelas, certo? Veja que aqui, essa reta aqui, ó, é totalmente diferente dessa aqui. Então, ou seja, elas não são coplanares paralelas. Elas são coplanares reversas, certo? Porque estão em um sentido diferente, certo? Essa reta aqui está em sentido diferente dessa aqui, ó. Assim como essa daqui está diferente dessa daqui ou dessa daqui, se eu quisesse observar ela, ou dessa daqui. Então, observe que os planos estão diferentes, certo? Veja que esse plano aqui é totalmente diferente desse, certo? Porque vai mostrar que a minha reta aqui são exatamente de forma reversas, certo? Ou seja, não tem um ponto em comum, ok? As coplanares concorrentes é exatamente essa, ó, forma 2 ângulos. 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, ou seja, 2 ângulos maiores que 90 graus e 2 ângulos menores que 90 graus. Aqui nós temos outro aqui. Então, o que devemos observar aqui, ó, que essas retas também aqui podem formar um ângulo, certo, de 90 graus, tanto para um lado como para o outro e embaixo. Então, nós teremos também aqui coplanares concorrentes,
apresentando 4 ângulos de 90 graus. Podemos ter coplanares concorrentes apresentando 2 ângulos maiores que 90 e 2 ângulos menores que 90, assim como obter também concorrentes que apresentam exatamente 4 ângulos de 90 graus. Okay? Então, nas retas coplanares concorrentes, nós apresentamos exatamente essas duas formas de concorrente, certo? Retas não coplanares reversas, né? É o que a gente já viu. E aqui nós temos o plano. O piso de uma quadra poliesportiva nos dá a ideia de um plano, nomeamos um plano por uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, nós temos aqui um plano delimitado, né, por 4 partes. Então, aqui nós temos um plano que pode ser representado por qualquer letra do alfabeto grego, certo? Agora, minúscula. E agora vamos para a parte de ângulo, né? Chamamos de ângulo a região do plano limitada por 2 semirretas de mesma origem. A medida de um ângulo é expressa em graus. Então, nós temos aqui um ângulo, certo? Formado por 2 semirretas, ou seja, a semirreta A e a semirreta B. Porém, o que eu devo observar é que na origem dessas 2 semirretas existe um ponto. E esse ponto é o que dá origem a essas 2 semirretas, certo? Esse ponto dando origem às 2 semirretas nós chamamos de vértice, que é o que vamos ver mais tarde. Então, essa origem aqui nós chamamos de vértice. Lembre sempre que esse ponto aqui é o ponto de origem dessa semirreta e dessa semirreta. A parte interna nós chamamos de ângulo, certo? A parte interna nós chamamos de ângulo. Mas também a parte externa, você pode observar. Então, na parte externa também existe outro ângulo. Observe que existe outro ângulo, ou seja, existe um ângulo interno e existe na parte de fora outro ângulo. Mas o que me interessa, dependendo da questão, é o que eu vou perguntar. Por exemplo, se eu quiser perguntar qual é a medida do ângulo AOB, então eu só tenho que saber quanto mede isso aqui, certo? Agora, se eu perguntasse externamente o ângulo, eu queria saber quanto que vale isso aqui, então necessariamente eu teria que saber qual é o valor total dos ângulos, certo? Então, vamos seguir à frente. Veja que nós temos aqui, né, aquela representação lá do ângulo, certo? Então, vamos distinguir algumas coisas. Por exemplo, o ponto O e o ponto A é uma semirreta. O ponto O e o ponto B é outra semirreta. Então, chamamos de lado. Então, isso aqui são os lados do ângulo, OA e OB, certo? São os lados. Essa setinha aqui está para me representar exatamente que é lado que eu estou me referindo aqui. Então, as 2 semirretas têm a mesma origem, certo? Então, ou seja, sai de um mesmo ponto. Então, os pontos, certo? OA forma um lado, o ponto O e B forma outro lado. Então, nós temos os lados OA e OB, ok? Então, os lados do ângulo que eu estou me representando aqui são OA e OB. Sempre deve representar com essa setinha aqui os lados, certo? Então, agora AOB, com esse chapéuzinho aqui em cima, lê-se o ângulo, certo? Que é a forma do ângulo que eu tenho aqui. Ou seja, eu posso dizer que o meu ângulo aqui é AOB, certo? Ou eu posso dizer que é apenas o O, com um chapéuzinho aqui em cima dele, certo? Então, lembre-se disso. O meu ângulo aqui é AOB, mas tem que representar com um chapéuzinho em cima da letrinha que estiver aqui, nesse ponto de origem, certo? Que pode ser O, pode ser P, pode ser Q, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto maiúscula, certo? Para representar aqui o ponto de origem. Veja que quando eu estiver falando de ponto, eu estou falando de letra maiúscula. Então, é preciso apenas se orientar em relação a isso.
Então, o ponto de origem das duas semi-retas é chamado de vértice, ou seja, esse ponto aqui é chamado de vértice. Então, não podemos esquecer que o ponto que dá origem às duas semi-retas, nós chamamos dele de vértice. O ângulo é tudo isso aqui, ó, o ângulo, certo? Ao que eu estou me referindo. AOB é o ângulo. Os lados é OA e OB, certo? O ângulo é AOB. E o vértice é apenas o ponto que dá origem às duas semi-retas, ok? Então, um ângulo completo, ele mede 360 graus, certo? Então, desta forma, podemos fracionar em 4 partes iguais ou até mesmo em 8 partes de mesma medida. Então, aqui eu dividi em 4 partes, ou seja, isso aqui é um ângulo. Ó. Esse é um ângulo, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Ou seja, no total, no somatório desses ângulos, tem que dar quantos graus? 360 graus, certo? Então, nesse ângulo aqui, ó, nós chamamos de ângulo reto, certo? Que é um ângulo de 90 graus, ok? Então, o ângulo de 90 graus, quando ele apresenta isso aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, das duas semi-retas, que dá para formar aqui um quadradinho aqui, ó. Formando esse quadradinho aqui, significa que a medida desse ângulo aqui é de 90 graus. Então, veja, nós temos aqui, ó, um ângulo, certo? Um ângulo, essa parte interna é um ângulo, essa parte externa também pode ser outro ângulo, certo? Só vamos interessar a parte de dentro, que é a parte interna. Então, aqui é a origem, ponto de origem, certo? Não coloquei nenhum ponto relacionado aqui com letras, certo? Para que vocês possam também compreender essa parte aqui. Então, essa parte interna aqui, ó, é o ângulo. Veja que esse quadradinho aqui, ó, está me representando que eu tenho um ângulo reto. Então, ó, essa reta ou essa semi-reta toca na outra semi-reta. Veja que essa daqui está no sentido que horizontal e essa daqui vertical. Quando essas duas semi-retas encontram-se assim, certo? Nós vamos dar o nome de ângulo reto, certo? Ou seja, é um ângulo que apresenta 90 graus, certo? Aqui, temos aqui, ó, um outro ângulo, ó. Veja, eu tenho a origem aqui, ó, que está dando origem a uma semi-reta para cá e a outra semi-reta para lá. Então, para o meu lado direito e uma para o meu lado esquerdo. Então, essa parte aqui, ó, vai ser um ângulo e essa parte aqui também será outro ângulo, certo? Então, temos que observar isso aqui, ok? Então, aqui também existe outro ângulo, ó. Veja, essa semi-reta aqui vem até aqui, essa outra semi-reta está aqui. Veja que está uma em cima da outra, certo? Então, me representa, quando eu tiver aqui, ó, essa figurinha aqui assim, me representa que uma semi-reta, ela deu uma volta inteira e chegou aqui, nesse mesmo sentido, certo? Então, vamos compreender melhor. Por exemplo, se o encontro das duas semi-retas formar um quadrado, que é o que está aqui, certo? Isso ocorrido por uma semi-reta está na vertical e outra na horizontal, formando assim um ângulo de 90 graus. Então, se formou isso aqui, é um ângulo de 90 graus, certo? Se formou isso aqui, é um ângulo de 90 graus. Coloque isso na cabeça. Se formou isso aqui, se formou esse quadradinho aqui, isso aqui é um ângulo de 90 graus, certo? E esse ângulo de 90 graus nós chamamos de ângulo raso, certo? Ângulo raso. Esse aqui. Se os lados do ângulo forem formados por semi-retas opostas de mesma origem, teremos um ângulo de meia volta, chamado de ângulo... aliás, aqui é um ângulo reto, né? Ângulo reto. Perdão aí. Ângulo reto, certo? Quando forma isso aqui, um quadradinho é um ângulo reto. Quando forma aqui esse tipo de ângulo aqui,
onde as retas são opostas umas à outra, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo, no mesmo ponto, no mesmo sentido, certo? Na mesma posição, nós teremos um ângulo raso. E um ângulo raso, ele mede 180 graus, certo? Lembre sempre, ângulo raso, formou isso aqui, esse desenho aqui, formou isso aqui, não importa como ele esteja, se esteja virado para cá, se esteja virado para cá, se esteja assim na horizontal, lembre sempre que vai ser um ângulo de 180 graus, ou seja, ângulo raso 180 graus, ângulo reto 90 graus, certo? Então, se os lados do ângulo forem formados por semi-retas que coincidem, teremos um ângulo de 360 graus ou nulo, certo? Vai depender de como foi criado esse ângulo. Se tiver assim, nessa figurinha aqui, nós vamos ter um ângulo de uma volta, ou seja, uma volta completa, ou seja, a semi-reta saiu daqui, desse ponto aqui, e fez isso aqui, ó, rodou isso todinho aqui, ó, e chegou no mesmo lugar. Então, nós consideramos que é um ângulo de uma volta completa, certo? Se não apresentar aqui um formato de ângulo aqui, significa dizer que esse ângulo aqui é nulo, certo? Esse ângulo é nulo. Então, quais são a classificação desse ângulo, certo? O ângulo igual a 90 graus é chamado de ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Um ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo, certo? Aqui, ó. Se é menor, é como se essa semi-reta aqui, ó, tivesse aqui e ela fizesse isso aqui, essa descida. Então, se eu tivesse uma reta aqui, ela seria 90 graus. Mas como essa reta aqui, ela desceu para cá, para o seu lado direito, certo? Mais para dentro, ela formou um ângulo agudo, ou seja, esse ângulo agudo é sempre menor do que 90 graus, certo? É importante comparar isso sempre com um ângulo de 90 graus, para saber se é um ângulo agudo ou se é um ângulo reto, certo? Um ângulo maior do que 90 graus chamamos de ângulo obtuso, ou seja, é como se essa semi-reta que eu estivesse aqui, essa semi-reta OA, tivesse aqui nesse sentido aqui, ó, na vertical aqui, e ele viesse mais para fora, certo? Ou seja, ele andasse mais para fora. Então ia formar um ângulo maior do que 90 graus, certo? Então observa, 90 graus, um ângulo agudo, certo? Um ângulo aqui obtuso, que é maior do que 90 graus, certo? E nós temos aqui, ó, o ângulo raso, né? Quando as duas semi-retas encontram-se opostas e é originada de um único ponto, formando-se assim então um ângulo de 180 graus, que é chamado de raso, ângulo raso. Então formou isso aqui, ó, se ele for 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, certo? Ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo raso, certo? E aqui nós temos o ângulo de uma volta e o ângulo nulo, né? É o que vocês estão vendo aí. Só para relembrar, né? Um ângulo pode ser classificado em agudo, obtuso, reto e raso, certo? Reto, quando sua medida vale 90 graus. Agudo, quando sua medida encontra-se entre 0 e 90 graus, certo? Um ângulo agudo é quando sua medida se encontra entre 0 e 90 graus. Um ângulo obtuso quando sua medida se encontra entre 90 graus e 180 graus. E um ângulo raso é quando sua medida é igual a 180 graus, certo? Então, é o que nós chamamos de classificação dos ângulos. Então, pessoal, desde já eu agradeço a vossa atenção, certo? Peço que tenham cuidado, certo? Na hora de estarem assistindo a aula, faça algumas anotações necessárias para que vocês possam se sair bem naquilo que se pretendem. Então, qualquer coisa, vocês podem revisar novamente e voltar novamente a
a tela, a voltar sempre nas telas que necessariamente vocês tiverem para fazer as anotações corretas, ok? Então, um grande abraço para vocês, certo? Tenham um bom desempenho nas suas provas e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Obrigado, pessoal, e até outro momento.